Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem uma extrema importância e relevância. Para a Organização Mundial da Saúde, esse tema é considerado uma epidemia global. Aqui no nosso Brasil, é uma crise de saúde pública. Estamos falando sobre a obesidade, que há muito tempo deixou de ser considerada uma questão estética, uma questão de um número ali na balança. É uma doença, sim, uma doença crônica, possui CID, uma doença complexa, multifatorial, progressiva e recidivante. O que isso significa? Que apesar de pessoas fazerem ali um tratamento, ela pode vir a voltar, se não houver acompanhamento e mudanças sustentáveis no estilo de vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque segundo dados, gente, de 2006, na verdade, até 2024, a gente teve um aumento no número de adultos registrados, diagnosticados com sobrepeso e obesidade de 118%. E esse aumento, essa doença, infelizmente, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de diabetes, que também aumentou 135%. Vem acompanhado de hipertensão, que aumentou aí 31%. Quando a gente para olhar os números nas nossas crianças e adolescentes, a gente teve aí um aumento considerável que, por exemplo, triplicou nas últimas décadas. Por isso a importância e relevância, é claro, da gente debater sobre esse assunto. De que forma que a gente consegue conscientizar a nossa população e também adotar, é claro, um estilo de vida mais saudável. E quais são os tratamentos de fato eficazes, os caminhos que precisam ser traçados. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante, seja relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link de transmissão. Como é que você faz isso? Ou através do nosso site, que é www.hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo Hit Play. E não perca também a oportunidade de ter a Hit TV, gente, na palma da sua mão, para você assistir no seu tempo e também do seu jeito. Te convido, é claro, a fazer parte aqui dessa nossa consulta, que foi marcada com todo carinho para você. Faça jus, use esse espaço. É só encaminhar sua mensagem, DDD 11 3226 1112. Te lembro, caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. É só sinalizar para a nossa produção que a gente vai trazer a sua mensagem, a sua participação de forma anônima. E também peço, é claro, que você participe lá da nossa enquete, está à sua disposição no nosso Instagram, que é @consultaaldoutorhittv. João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Para qual notícia você quer a visão dos doutores? Se vocês pesquisarem, todas essas notícias estão em foco quando o assunto é a obesidade recentemente. E nós queremos, é claro, conhecer qual é a ciência por trás da notícia. Então, como evitar o efeito rebote das famosas canetas emagrecedoras? Retatrutida ainda não está à venda. Ou Tizepatida transforma tratamento da obesidade aqui no nosso país. Clica lá na alternativa para a gente conhecer, então, a realidade por trás dos fatos. Antes de mais nada, antes de eu te apresentar quais são os doutores que estão prontos aqui para compartilhar o conhecimento deles com a gente, te lembro que hoje é terça-feira. É aquele dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para a gente entender mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe ele, sim, doutor Leonardo Girundi. Atenção, então começa agora o quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia na sua companhia aqui, logo cedo para falar. Hoje eu vim cá para responder o Geraldo Nunes, lá de Salvador. Estive em Salvador agora recentemente para fazer uma audiência. Que terra boa, que culinária gostosa. Um abraço a todos aí de Salvador. Geraldo Nunes nos pergunta, precavido, moro sozinho e estou preocupado com quem poderá tomar decisões por mim, caso eu fique impossibilitado de cuidar dos meus assuntos. Existe algum documento que possa providenciar desde já? Sim. Existe sim, além do testamento que tem crescido no nosso Brasil, as pessoas colocarem no papel, o testamento na realidade é aquilo que nós chamamos das suas últimas declarações, definindo com quem você quer deixar seu patrimônio, lembrando que você pode deixar testado 50% do seu patrimônio, os outros 50% vão obrigatoriamente para os seus herdeiros necessários. Quem são eles? Filhos
e pais. Se você tem filhos, os pais não recebem. Mas se você não tem filhos, os pais são os primeiros herdeiros. Lembrando que tem a esposa também, né? Então, olha, eu tenho esposa e filhos. Quem recebe é a esposa e os filhos. Eu tenho esposa e não tenho filhos. Quem recebe seu patrimônio é a esposa e os seus pais, tá? Então, só para vocês terem noção. E tem o que nós chamamos de tomada de decisão. Hoje você pode colocar no papel, falando assim, olha, eu quero que seja mantido o plano de saúde dessa forma, eu quero que seja feito desse jeito. Caso eu não tenha consciência do que vai acontecer comigo, eu quero deixar dessa forma. E também, às vezes, você não tem herdeiros necessários. Às vezes você não tem nem esposa, nem filhos e nem pais vivos. Para quem que vai o seu patrimônio? Então, você pode, inclusive, determinar sobre isso para evitar. Você pode, inclusive, escolher o local que você quer ser cuidado. Pessoal, eu tenho uma renda, eu tenho patrimônio e caso eu perca a minha consciência, eu quero morar na casa dos idosos tal, que fica no endereço tal, né? Então eu quero que o meu dinheiro seja utilizado para isso. Então todos aqueles que administrarem o seu patrimônio também deverão seguir obrigatoriamente a sua tomada de decisões. Então é muito interessante, Geraldo, parabéns por pensar no futuro. E aqui nós tratamos do seu futuro e do seu direito, né? Leonardo Girundi, me siga lá no Instagram, @Leonardo Girundi e mande sua dúvida e sua pergunta para o seu direito, @hittv.com.br. Até semana que vem. Tchau. Beijos. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E como é importante, não é, a gente saber mais a respeito dos nossos direitos para tratar do nosso passado, focando, é claro, no nosso futuro. Muito obrigada mais uma vez, doutor Leonardo Girundi. E agora, então, para a gente entrar no nosso assunto de hoje, para falar sobre obesidade, deixa eu te apresentar quem são os doutores, nossos especialistas, que estão prontos para compartilhar tanto o conhecimento deles, quanto para tirar as suas dúvidas, trazer a orientação que você precisa na tela. Então, a gente começa pelo doutor Felipe Gazzoli, médico nutrólogo especialista em emagrecimento. Há 8 anos investe na comunicação como forma de compreender a origem de cada problema e oferecer soluções modernas e eficazes. Entre os desafios da rotina profissional, destaca a conscientização de que conquistar um corpo saudável exige mudanças de hábitos, disciplina e a adoção de práticas como a atividade física. E agora te apresento a doutora Nathalie Fonseca. Ela é especialista em endocrinologia. Atua na área há 5 anos pela missão de promover mudanças reais na vida das pessoas e contribuir para a melhoria da saúde. Entre os desafios da profissão, destaca o combate à desinformação na área da saúde e a importância de orientar os pacientes com informações de fato confiáveis. Doutores, sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha só, vou começar então com a doutora Nathalie, que eu trouxe aqui um dado logo no comecinho aqui do bate-papo, que foi sobre esse aumento, né, entre 2006 e 2024 de 118% no número de pessoas, então, diagnosticadas com sobrepeso, obesidade. E aí eu queria entender o que justifica esse aumento tão grande. Bom dia. Bom dia. A obesidade, ela é uma doença crônica, né? E ela é multifatorial. Então, muitas causas levam à obesidade. E a gente vive num ambiente que traz essas causas. É um ambiente obesogênico. Então, a gente tem uma série de alimentos ultraprocessados que aumentam, né, o excesso de gordura. São alimentos hiperpalatáveis. E nós também temos estilo de vida mais sedentário. E isso somado, junto, claro, à genética, aquela predisposição que o paciente tem, que vem de família, traz um aumento da obesidade, principalmente em crianças e adolescentes nesse momento. E olha só, né, a doutora lá trouxe um ponto que é muito importante e acho que muitas pessoas devem já ter percebido isso aonde? No supermercado, gente, a quantidade de produtos que a gente encontra hoje, sabor alguma coisa, né? Quando a gente para de fato para olhar a rótula é que a gente identifica a diferença nutricional do antes para o agora. Então eu gostaria, doutor, que você pontuasse para a gente as grandes mudanças que a gente tem visto agora da nossa indústria alimentícia. Isso é um ponto muito importante, porque realmente as pessoas não veem rótulo. Antigamente você comprava o chocolate, tanto que pra gente, né, um pouquinho mais velho, você vai comer alguma coisa e fala, nossa, parece que antigamente era mais gostoso. Mas verdade. Realmente, o que se mudou na indústria? O aumento do preço, inflações, tudo, o pessoal começou a produzir o famoso sabor chocolate. Realmente você vai lá, não é mais chocolate, que dali é uma gordura hidrogenada, que é feito extremamente calórico, hiperpalatável, que a pessoa sempre vai querer mais. Então, assim, a nossa alimentação
tem mudado bastante, igual a doutora acabou de citar, que é importante. Os ultraprocessados tá em quase tudo. Muita gente, por exemplo, não sabe que a Coca-Cola, por mais que ela seja zero, ela é um ultraprocessado. E a ideia de que achar que ela não faz mal ou que não engorda, a gente sabe que não é bem por aí. Então, a gente tem que ter um pouquinho de discernimento e eu acho que nossas embalagens devem ser um pouco mais explicativas, porque o açúcar tem inúmeros nomes diferentes e derivados. Aí a pessoa fala, isso aqui não é açúcar, porque não está escrito açúcar. Aí a pessoa acha que não é. E isso acaba realmente indo para alguns adoçantes que podem fazer com que indiretamente você ganhe peso, você aumente a obesidade. Olha aí, gente, a gente tem muita preguiça mesmo, de verdade, de observar os rótulos. E a gente teve, inclusive, uma mudança, né, na legislação que obriga, então, a existir logo na embalagem algumas informações básicas, como o alto nível de sódio, o açúcar adicionado. Sim. E isso eu acho que também já ajudou muita gente, pelo menos eu já repensei muita compra só de olhar ali. Espanta, de primeiro você espanta. Isso aí é uma mudança para lá de necessária, mas é importante que a gente mude o nosso hábito, que a gente passe, de fato, então, a olhar os rótulos dos alimentos antes de qualquer coisa. E aí, voltando, então, a essa questão da obesidade, né? Foi, assim, hoje em dia, acho que já está mais do que entendido na nossa sociedade que não é desleixo, que não é, aquela pessoa é preguiçosa, ela não se cuida. Não, é uma doença. Existe até CID para ela, né, doutora? Exatamente. A obesidade, ela não é mais uma falha de conduta, ela não é um desvio de caráter. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, de difícil controle e recidivante. Ela volta, né? Então, a gente precisa tratar ela com seriedade, como a gente trata outras doenças, né, na atualidade. Então, a gente trata a pressão alta e não culpa a pessoa por ter pressão alta, mas a gente deixa, muitas vezes, de tratar a pessoa que tem obesidade e ainda culpa ela, né? Falar, você não se cuidou e por isso que você está assim. E a fisiopatologia da doença mostra que não é desse jeito, né? Que é uma doença que tem diagnóstico e que tem um tratamento correto para ela. E ela é dividida em subcategorias, certo? Existem até questões com relação ao uso de medicamentos que podem vir como um efeito colateral, certo? Certo. Sim, a gente divide a obesidade hoje basicamente pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, e aí ela pode ser dividida em grau 1 até o grau 3, que antigamente era chamado de obesidade mórbida. Tá. Mas, para o tratamento, a gente sempre vai alertar a pessoa antes até dela ter a doença, né? Então, uma pessoa que tem um sobrepeso, mas já tem uma associação com uma doença crônica, um diabetes, uma pressão alta, um colesterol alto, a gente pode sim já começar a tratar essa pessoa para não deixar ela evoluir para uma obesidade. Perfeito. O IMC, então, ele é um fator determinante para a obesidade, mas ele não deve ser considerado de forma única, né? Observado de forma única, certo, doutor? Exatamente. Até porque quando o paciente chega no consultório, apesar do IMC, que a gente usa mais para medir uma população geral. Tá. Mas se você pega uma pessoa, por exemplo, um fisiculturista, se você jogar só no IMC, realmente ele vai ser obeso, mas o percentual dele é muito baixo. Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento, um pouco de cuidado na hora que nós vamos avaliar esse paciente. Por isso que é tão importante se procurar uma ajuda médica, para que você possa ter um entendimento, para que você possa ter um diagnóstico correto e um tratamento correto. E não fique muito naquele, eu sou obeso, eu não sou. Não, nós podemos, tem classificação. Já ouviu falar na falsa magra? É real. Exatamente. Você pega paciente que tem o IMC teoricamente ali batendo no limite, 24,9, 25 ali, mas você vai ver o percentual dela é de um sobrepeso quase chegando à obesidade, porque a massa muscular dessa pessoa é muito baixa. E isso é um dos fatores também que ajuda você a ganhar peso, ter uma baixa musculatura. Então, por isso que o tratamento e o acompanhamento médico se faz tão importante, porque é uma questão individualizada para você, não é aquele aspecto geral. E aí, por exemplo, né, quando esse paciente chega no seu consultório, o que é importante você saber para você conseguir, então, definir por qual caminho que você deve correr? É importante, por exemplo, você saber as questões hereditárias, fatores genéticos desse paciente? É determinante? Você até comentou, né, anteriormente sobre, se eu tenho uma mãe ou um pai, é possível que eu venha desenvolver, é possível que eu venha ter. Isso é determinante ou não necessariamente as questões ambientais são mais importantes?
Não é determinante, mas é importante, né? Então, uma pessoa que tem a família com obesidade, provavelmente ela tem uma chance maior de ter obesidade, mas não significa que ela vai ter se ela tiver um ambiente controlado, né? Então, mudança do estilo de vida, se alimenta bem, faz exercício físico, tem uma massa muscular boa, como o doutor falou, isso vai determinar, às vezes, se ela vai ter a doença ou não. E aí a gente vai classificar, né, esse paciente, né? Porque a obesidade, ela é uma doença, mas ela tem vários fenótipos. Então, uma pessoa não engorda como outra pessoa pode engordar. Tem aquela pessoa que tem outro padrão de ter mais fome, né? Um cérebro faminto, que a gente chama. Tem outra pessoa que ela belisca o dia todo e é por isso que ela engorda. A gente tem uma pessoa que pode comer por emoção. Comer emocional vai levar a gente à obesidade também. Então, a gente precisa definir qual que é o padrão dela, se ela realmente tem obesidade, se ela tem alguma outra doença associada, para poder tratar ela bem. E a gente tem questões hormonais também que são bem determinantes, certo? Sim, a gente tem questões hormonais, mas não necessariamente elas serão determinantes se elas forem bem tratadas. Por exemplo, o hipotiroidismo. O paciente que tem uma tireoide desregulada, ele pode ganhar ou perder peso, mas ele não vai chegar necessariamente a um índice de obesidade. Às vezes ele ganha ali 3, 4 quilos, mas não necessariamente ele vai chegar a um índice de obesidade se a doença estiver controlada. E puxando esse gancho, né, dessa fome emocional, quanto ela é importante e determinante para essa questão corporal da nutrição, né? O quanto que a gente come para suprir necessidades fisiológicas, né? E o quanto que a gente come para suprir necessidades emocionais, como compensações. Realmente, ela pesa bastante. Igual a doutora acabou de citar, por que a gente fala muito no ambiente controlado? Se você pegar estatisticamente falando, se um pai é obeso, a chance de uma criança ser obesa, né, você tem uma chance ali de 50%. Se você tem os dois pais obesos, essa chance ela chega a aumentar. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de fome emocional, tudo, hoje, nível de estresse, ansiedade, até a rede social gera muita ansiedade. A gente acha que não, tem gente que vai... Celular. E isso vai gerando certos tipos. Comer, por exemplo, hoje o pessoal tem hábito de comer vendo TV, tem hábito de comer no celular. Beliscar. Exato. E isso faz com que você coma muito mais do que o necessário. A redução da mastigação também aumenta, tipo assim, até chegar os receptores lá na sua cabeça, indicando que tem. Então, você vai gerando fome. E os alimentos, por ser ultraprocessados, boa parte deles, você acaba gerando fome mais prévio. Por exemplo, pessoas que pulam o café da manhã, aumenta a chance de obesidade, por exemplo. Porque no café da manhã, pode ter seu carboidrato? Pode. Tudo, lembrando que tem que ser ajustado à sua dieta, à sua alimentação. Pode ter o carboidrato, mas tem que ter proteína. Porque o carboidrato, ele é mais palatável. Por isso que a gente gosta tanto do pão, porque ele é um carboidrato que realmente absorve, só que ele daqui 1 a 2 horas, a pessoa está com fome de novo. E vai gerando aquela compulsão, aquele hábito de comer. Só que a proteína já é mais devagar a digestão, então você fica mais saciado por mais tempo. Você tem menos hábito de beliscar. Então, tudo que você faz durante o seu dia é aquele negócio, tiquinho de um, tiquinho de outro, você faz uma boa alimentação durante o dia. Quando você começa errado, geralmente, à noite, você tende a ter muito mais compulsão. Pessoas, por exemplo, estressadas, geram muito mais compulsão no final do dia. Você pode... Mesma coisa, se eu perguntar para todo mundo, você tem mais fome de comer tipo sanduíche, é à tarde ou de manhã? Da tarde para a noite, né? Geralmente à noite, porque essa compulsão ela vai sendo diária também pelos seus hábitos. Olha, vou trazer uma polêmica agora, puxando essa informação de que se a gente vier, então, a pular o café da manhã, a gente tem mais chance de desenvolver aquela fome desenfreada, aquela fome compulsiva ao longo do dia. E as pessoas que adotam, por exemplo, o jejum intermitente? Então, qual seria o correto do jejum intermitente? É muito fácil você fazer jejum intermitente. Eu vou parar de comer à noite até meio-dia, 1 da tarde. É muito fácil, porque geralmente, quando você acorda no dia, você tem alto nível de cortisol. Então, você tem um modo compensatório. Só que esse cortisol, ele não vai ficar alto durante todo o dia, porque senão você nem conseguiria dormir. Lá pelas 3, 4 da tarde, quando ela começa a diminuir esse cortisol, é onde você vai tendo mais compulsão. Então, eu falo assim, vai fazer jejum intermitente, qual que é o correto? É treino, como qualquer coisa. Assim como andar de bicicleta, comer também tem que aprender a comer, a gente também tem que treinar o jejum. O correto jejum é você fazer sempre da tarde para a noite. Por exemplo, hoje eu vou jantar às 6 da tarde. A última refeição às 6 da tarde. Aí você vai fazer até outro dia de manhã, toma um café da manhã normal. Depois de uma semana, 15 dias, isso vai individualizar.
eu vou começar, minha última refeição vai ser 5 da tarde. Você vai baixando, porque o correto é fazer tarde para noite. Olha que estratégia boa. Aí você vê, porque a dificuldade é sempre controlar a compulsão naquele período da fome que vai ser maior, que é tarde para noite. Porque de manhã é muito fácil. Só que o problema é que quando você faz de manhã, a chance de você fazer uma compulsão fazer pior durante o resto do dia para compensar é muito grande. Então, eu falo para o paciente, tem que treinar, tem que ser feito direito, porque senão realmente vai pesar no final do dia. E no final, às vezes, uma alimentação mal feita conta 24 horas de calorias. Olha só, gente, como tudo é estratégia de fato. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo, perguntinha da audiência na tela. Quem participa é a Anne, daqui de São Paulo. Anne, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Depois de 7 meses do nascimento do meu filho, eu engordei e ainda não consegui voltar ao meu peso. Tem alguma relação? Ou não? E é mito ou verdade que depois dos 40 anos ocorre essa dificuldade para perder peso? Também tive alteração no meu LDL e na tireoide. Então, a Anne, ela está trazendo aqui vários temas, né? Várias questões que ela está passando. Vou começar pela doutora. Então, Anne, o nosso corpo, né, ele vai se reorganizar em até 2 anos quando a gente passa por um processo como um parto. Não se cobre, principalmente, de querer perder seu peso em 7 meses, né? E pensando também que a gente tem que avaliar como que foi, às vezes, a gestação dessa mulher. Porque quando a gente tem um tratamento, por exemplo, para obesidade, a gente vai fazer a diferença entre peso e a obesidade, o aumento de gordura no corpo. Quando a gente engravida, não necessariamente a gente aumenta e engorda, né? A gente aumenta a gordura no corpo. Na verdade, a gente aumenta peso, porque uma série de coisas estão crescendo dentro do nosso corpo que vão somar na balança. E esse processo, depois de retornar o corpo ao normal, ele pode levar um tempo e pode ser até 2 anos. Então, tá tudo bem. Agora, a alteração na tireoide e no LDL, a gente precisa avaliar, principalmente no pós-gestação. Porque se a tireoide estiver desregulada, isso sim pode gerar ali um aumento de peso, mas não vai ser um peso expressivo como que vai te levar a ficar obesa. E a alteração no LDL, que é o colesterol chamado de ruim, a gente precisa avaliar, porque se não tem outras coisas associadas. São doenças que podem estar associadas à obesidade? Sim, mas não necessariamente. Doutor? Outra coisa também, só complementando a doutora, que foi muito bem explicado, é que quando a mãe tem, primeira coisa, ela está amamentando, porque esse é um fator importante. Porque quando você amamenta, você tem uma perda diária de caloria de até 800 calorias diárias. Pensa, são 3 atividades físicas no dia, é muita coisa. Só que, assim como você gasta muita energia, o seu corpo, aquele mesmo mecanismo, ele quer compensar, você tem que comer mais. Só que aí, ela colocou, o LDL dela está aumentado. Então, está aumentado, porque nessa fome que tem um aumento que é super normal, né? Eu concordo com a doutora, tem que ter um tempo, mas você tem que ajustar a alimentação. Porque se você comer muito errado, não adianta queimar 800 calorias, você ingerir 3.000. É muito fácil você ingerir a caloria. Às vezes, pequenas quantidades de alimentos errados, existe uma explosão de calorias. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Se o LDL está aumentado, então como é que está essa alimentação para também estar aumentado? Então, você tem que juntar os fatores, né? Então, provavelmente a alimentação dela também está bem errada. Então, se ela não cuidar, isso é um alerta que a gente faz, porque você tem um prazo, mas esse prazo anda rápido e a passos largos. Então, você tem que se adequar a uma boa alimentação, até para o seu próprio filho, porque lembra que você está amamentando, né? Então, você passa, os nutrientes, eles precisam de nutrientes bons. Então, você tem que ter uma alimentação controlada. Questão da tireoide, eu sempre falo, tireoide é uma roleta russa. Quase 50% da população tem problemas de tireoide, né? Entre hipo e hiper, mais comumente o hipo. Então, você tem que ter essa junção de fatores. Mas, provavelmente, aí, uma alimentação dela tem que passar com um especialista justamente para dar uma ajustada, que aí rapidinho ela também perde peso. E aí é importante, de repente, bater ali na porta do endócrino, do Nutri, para você entender por qual caminho que você deve seguir. Mas lembre-se sempre que é muito importante se respeitar nesse momento, né? Que é tão necessário, né, ter esse olhar de conforto para si, porque você está enfrentando aí a maternidade com todas as suas adversidades. E não é só aquela preocupação, nossa, preciso voltar para o meu corpo normal. Tem tempo, tem processo. Mas muito obrigada, Anne, pela sua participação. E vamos de mais participação aqui da nossa audiência na tela.
Quem participa agora é a Bruna Ribeiro, de São Luís do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Bruna. Já ouvi falar que dormir pouco faz a pessoa ganhar peso. Isso é verdade? E olha, a Bruna trouxe um tema aqui muito bacana para o nosso bate-papo, porque a gente sempre associa demais essa questão do ganho de peso a questões hormonais, a gente associa a questões hereditárias, mas o nosso sono tem uma importância enorme, não tem? Tem. O sono é importantíssimo. Ele regula hormônios importantes, como o hormônio da fome, o hormônio da saciedade. E, normalmente, quando a gente tem uma noite mal dormida, né, uma privação de sono, a gente tem, sim, vontade de comer mais no dia seguinte. A gente tem essa válvula de escape de conseguir energia de outra fonte daquela que a gente não conseguiu tirar antes, que foi a do descanso, né? Então, sim, é importantíssimo dormir bem. E tem toda a questão do cortisol, não é, doutor? Justamente, o cortisol, aí naquele nosso primeiro tema, lembra que eu falei? Ele é compensatório. Então, o cortisol, ele realmente vai. Assim, hoje, aproximadamente 20% da população não dorme, né, mais do que 6 horas. Então, o fator de risco, né, de ganho de peso, nível de estresse, compensatório, ele é muito maior. Por isso que pessoas que trabalham em períodos noturnos, geralmente são pessoas que tendem a ser mais obesas, acima do peso. Mas justamente porque há um fator, igual a doutora citou muito bem, são reguladores. O sono, ele não é um enfeite, ele é muito importante. Então, certos resultados, né, você tem que ensinar o paciente a higienizar esse sono e fazer com que ele durma uma qualidade, né? Porque não é só deitar e dormir, é ter qualidade no sono e ser um sono reparador. E aí eu vou aproveitar, Bruna, porque tem diversos alimentos ou hábitos, né, principalmente relacionados à nossa alimentação, que às vezes a gente não se atenta e que vem interferir no nosso sono também, né? Consumo de cafeína depois de um determinado horário, consumo de energéticos que às vezes a gente consome e não se atenta ao quanto aquilo pode estar interferindo no nosso metabolismo também, né, doutor? Justamente, porque a cafeína, a gente fala assim, existe alguns estudos que mostram a quantidade, que seja ali a parte mais ideal, e consumir até meio-dia ali, estourando 1 da tarde, porque você tem um tempo de ação da cafeína, e esse tempo de ação também, ele bloqueia alguns hormônios do sono, né? Como a melatonina, que é muito famosa, muita gente toma, só que você acaba prejudicando. Então, você até dorme, mas o seu sono, a sua qualidade é extremamente prejudicada. Assim como energético, assim como comer muito tarde. Quem já não teve aquele jantar maravilhoso, estava muito bom, comeu até não aguentar mais. Na hora de dormir, foi horrível a noite de sono. Justamente porque você tem alguns fatores ali que vão influenciar. São hábitos aí, Bruna, que às vezes a gente precisa repensar, porque pode estar interferindo nessa questão do sono que você trouxe para o nosso bate-papo, que é muito importante, muito necessária da gente debater, porque às vezes a gente não associa. Eu estou engordando, estou trabalhando demais, estou muito preocupada com questões X da minha família, do meu trabalho, e aí não associa com o sono que você está ali, infelizmente, devendo. Bruna, muito obrigada, viu, pela sua participação. E agora, então, vamos falar sobre obesidade infantil, porque a gente estava aqui falando sobre fatores que a gente falou hereditariedade, a gente falou também sobre essa questão do estilo de vida, que muitas vezes a gente não se atenta, mas quando a gente é pequeno, né? E aí a gente acaba, então, tendo essa questão da obesidade. Tem um ponto que é genético, imagino, mas tem um outro ponto que é de você observar as suas referências dentro de casa. Com toda certeza. Quando a gente olha a família para falar, essa criança ela tem uma chance grande de ter obesidade, porque a família também tem obesidade, a gente tem que considerar 2 coisas, né? A questão genética, mas também os hábitos dessa família. Porque se essa família tem um hábito alimentar, um hábito de atividade física ruim, essa criança também vai ter. Pensando que as escolhas alimentares da criança, elas não começam sozinhas, não começam por ela, começa principalmente pela família. Então, tem questão genética, mas tem questão ambiental. E quando a gente fala sobre a indústria alimentícia, né? Nos adultos já está difícil para a gente resistir. Agora, com as crianças, muitas vezes ela é bastante apelativa, né? Desde a embalagem até, de fato, o sabor. Às vezes, é até um problema para nós, como os pais. Você chega assim, a criança olhou aquele tudo colorido, quero. Fala, não dá certo, mas quero. Porque às vezes tem um bonequinho que é o que ele assiste na TV que ele gosta, é algum tipo de jogo que ele gosta, e ele vai querer aquilo e ele vai ficar no seu pé até ele conseguir. Né? Tudo bem que isso é normal da criança querer e tudo mais, então assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, por exemplo, suco.
O suco, se nós pegarmos ele, tem muito açúcar. Ele é basicamente um refrigerante. Se você pensar, é um suco de fruta. Exato. Só que tem muito suco de muita marca grande que lá, se você vai pegar o rótulo, não é suco. É um corante com alguns adoçantes de açúcar, alguns aditivos e pronto. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque eu falo assim, você quer tomar suco? Você tem que tomar ali, ó. É pegar a fruta, espremer ou fazer ali na hora e tomar. Esse é o melhor modo de tomar. Você conserva ainda alguns tipos de vitamina, alguns tipos de fibras, tudo mais. Ah, é o melhor do mundo? Não é. Mas é uma coisa muito melhor do que a gente comprar esses sucos que não são sucos no final. O bate-papo está importantíssimo, né? Bastante informativo. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo. E eu te lembro, para que você não perca a oportunidade de tirar as suas dúvidas, de aproveitar aqui a presença dos nossos especialistas DDD 11 3226 1112. Consulta ao doutor volta já já e já estamos, é claro, te esperando. Consulta ao doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, nosso bate-papo hoje é muito necessário. Estamos falando aí sobre a grande questão que para a Organização Mundial da Saúde é considerada aí uma epidemia global, que é, infelizmente, a obesidade, que tem crescido e aumentado não só aqui no Brasil, como no mundo. Mas de que forma, né? A gente tem ouvido tanto falar sobre essa questão, canetinhas emagrecedoras que vieram para mudar o tratamento, né, o combate à obesidade, mas de que forma que a gente consegue fortalecer a nossa sociedade a fazer melhores escolhas, porque infelizmente ela é sim considerada uma doença crônica, uma doença complexa, multifatorial, progressiva e infelizmente recidivante. Ou seja, apesar de você vir a fazer um tratamento amanhã para combater a obesidade, é muito importante que você faça o acompanhamento e que você sustente essa mudança do estilo de vida. Lembrou de alguém a quem essa consulta seja extremamente importante e necessária? Compartilhe o nosso link de transmissão, estamos ao vivo, então você consegue fazer isso através do nosso site, que é hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo Hit Play. Fora isso, estamos à sua disposição, queremos te atender, trazer a orientação que você tanto precisa, então compartilhe com a gente a sua história e a sua dúvida, DDD 11 3226 1112. Também peço, é claro, que você corra lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv, e participe de uma enquete que está à sua espera. Que enquete é essa? João Capellini, nosso diretor, é que vai nos mostrar. Então, olha só o que a gente quer saber, qual é a visão do doutor, né? Para qual notícia você quer a visão dos nossos doutores? Como evitar o efeito rebote retatrutida? Ainda não está à venda, ou tirzepatida transforma o tratamento da obesidade aqui no nosso país. Para qual dessas notícias, que são notícias que estão agora em xeque, você quer a visão dos nossos doutores, né? Porque nem tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais, nos noticiários, são de fato verdade. Então a gente quer, é claro, saber a visão dos doutores, a ciência por trás da notícia. Era isso que eu queria lembrar, gente. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar. Doutora Nathalie Fonseca. Ela é especialista em endocrinologia. Aproveito para agradecer sua presença aqui hoje. Muito obrigada. E eu também apresento a você que acabou de chegar, o doutor Felipe Gazzoni. Ele é médico nutrólogo, especialista em emagrecimento. Também agradeço aqui a sua presença, compartilhando todo o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite e poder estar passando um pouco da nossa experiência para as pessoas, né? Exatamente, essa vivência, gente, dentro dos consultórios, que muitas vezes a gente não tem acesso a saber como eles pensam, quais são as grandes dificuldades que eles enfrentam para, claro, orientar nós pacientes. A gente estava aqui debatendo agora no intervalo sobre uma questão que é bastante pontual, que a gente não para analisar. Mas a base da nossa pirâmide alimentar mudou recentemente. A gente estava falando sobre isso. E aí eu queria, doutor, que você trouxesse esse bate-papo de bastidor que a gente estava tendo. Então, assim, antigamente, as pessoas eram muito magras. E o nosso corpo, como a gente está conversando aqui no intervalo, fisiologicamente, nós somos feitos fisiologicamente para acumular gordura. Só que antigamente a gente fazia tudo muito a pé, tudo a gente tinha que buscar, bicicleta todo mundo tinha, então era muito comum essa movimentação. Então, assim, a taxa de obesidade era muito, muito menor do que é hoje. Então, o que acontece? Quando começou ali, foram fazer a base alimentar, que era pão, bolos, que era massas, basicamente, porque não era... O carboidrato que a gente foge tanto hoje em dia. E outra coisa, a indústria
forçou muita coisa naquela época para ser colocado, que é o que a gente vê hoje. Só que conforme foi passando o tempo, explodiu e foi para o lado que ninguém imaginou que iria. Então, hoje, a nossa base alimentar, ela mudou. Grãos, cereais, né? Então, tudo mudou. E essa mudança foi importante. É uma mudança recente, né? De alguns anos para cá, é muito pouco tempo. Porque se nós colocarmos que essa base é lá de entre 90, ali, 80 e pouco, 90, para estourar tanta obesidade, é um período muito curto. A gente está falando de 20 anos que a obesidade disparou de uma forma que saiu do controle. E agora nós tentamos mudar toda a indústria, mas mudar toda uma situação global é muito complexo. Então é isso, né, gente? Apesar de ter mudado aí a base da pirâmide alimentar, ou seja, aquela recomendação daquilo que a gente deve ingerir, as quantidades e tudo mais, a gente teve uma grande mudança do nosso comportamento, que até o doutor estava pontuando, né? Enquanto antes a gente saía para buscar coisas, hoje em dia a gente compra coisas, a gente recebe na porta da nossa casa com toda a facilidade, mas isso diminuiu, é claro, o nosso tempo de atividade, não é, doutora? Com toda certeza. A gente diminuiu o nosso tempo de atividade durante o trabalho, dentro de casa, e também a gente ficou com mais acesso à comida, né? Não necessariamente ao carboidrato simples, que é aquele bolo que a gente faz em casa, que tem açúcar e tá tudo bem, mas a gente tem acesso a ultraprocessado, a um alimento que é hiperpalatável, ou seja, ele junta açúcar, gordura, que o nosso cérebro gosta muito e a gente vai querer comer de novo. É um alimento que digere rápido, não tem a digestão, né, lentificada por uma proteína. E ele foi feito, de fato, para a gente querer comer mais. Então, alia, né? A falta de atividade física, a falta de movimento, na verdade, do nosso corpo, junto ao ambiente obesogênico com relação à alimentação. E como eu disse, né, no comecinho do programa, enfim, que essa questão do combate à obesidade não está relacionada a uma questão estética, não está relacionada a um número de fato na balança. A gente está aqui falando sobre uma doença que pode vir a interferir em todo o funcionamento do corpo, que está associada a outras comorbidades, não é, doutor? Porque a obesidade não existe sozinha, certo? Exatamente. Nós vemos aí casos de pessoas famosas, influentes aí, que sempre falam, não, é uma aceitação, é gordofobia, só que nós batemos na tecla, né, e muitos acabam sendo processados até por isso, falando que, não, gente, não é, a gente não está falando de estética necessariamente, só que quando eu falo para o paciente, você emagrecer, né, vai melhorar a estética, isso é óbvio, ninguém está falando que não vai, mas você não tem que fazer só por isso, tem que fazer também pela qualidade de vida, sono, diminuir roncos, você consegue ter movimento. Eu atendo diariamente pacientes que não têm mais a capacidade de amarrar o próprio sapato, né? Vai com a mulher calça, ele não vai fazer a bioimpedância, ela ajuda a calçar, a tirar. Então, assim, é um transtorno muito grande para o próprio paciente, né? Só que a gente não precisa, às vezes, necessariamente esperar chegar nesse ponto, nesta gravidade, para que a gente possa cuidar. Então, é uma coisa que a gente sempre fala assim, gente, cuida, procura um tratamento, está acima do peso, vai atrás de um médico, peça uma avaliação, que isso vai ajudar bastante a gente a prevenir, porque a obesidade, a melhor remédio é sempre prevenir, a gente sabe, só que a gente não faz. E nós temos que ter esse hábito de começar a prevenir, principalmente o homem, né? Porque o homem só procura médico quando tá com o pé na cova, olha lá ainda. Isso e é aí, verdade. complementando o doutor, a gente tem sim essa questão social, né, das pessoas acharem que é uma questão estética, ou muitas vezes terem uma certa gordofobia. A gente tem muitos médicos, muitos profissionais que não tratam a obesidade com o respeito que deveria tratar. E muita gente com uma dúvida do assim, eu tenho obesidade, mas os meus exames de sangue, eles estão normais, eu não tenho nenhum problema de saúde associado à obesidade. Isso realmente é um problema? E porque a gordura, ela é um tecido metabólico, né? Ela é um tecido que, a longo prazo, ela vai inflamar nosso corpo. E aí, sim, ela vai trazer os problemas e as doenças associadas. Então, a gente hoje classifica a obesidade, às vezes, de uma forma até diferente, né? A obesidade grau 0, por exemplo, é aquela obesidade que não está associada à doença, mas que a gente tem que tratar e não pode deixar levar essas doenças, né? Que são a principal causa de morte, por exemplo, aqui no Brasil. É um infarto, um derrame, doenças cardiovasculares que a obesidade vai levar.
Olha aí, gente, o alerta aqui dos nossos doutores sobre a importância da gente olhar para isso e tratar isso da forma que tem que ser tratada. Deixa eu aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de mais interação com a nossa audiência. Isis Monteiro escreve para a gente diretamente de Sorocaba, interior aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Isis. Bom dia para você também. Meu exame mostrou pré-diabetes e o médico diz que preciso emagrecer. Se eu perder peso, consigo evitar que a doença de fato surja? E aí, vou começar com o doutor. Vamos lá. Muita gente tem essa dúvida. Não necessariamente, porque, primeiro, é um fator genético, porque a genética influencia muito em relação à questão de diabetes, né? Tem que ver o passado dela, como é que é pai, como é que é mãe, se tem, né, diabetes e tudo mais, quantos anos ela tem, porque tudo isso vai realmente, vai influenciar diretamente. Ah, precisa emagrecer. Você vai diminuir ou até atrasar a chance de você ser diabético. Vai zerar? Aí entra o fator genético. Tem na família? Não tem? Porque tem paciente que é magro e é diabético. Só que hoje, com um tema que vamos trazer aqui ainda, a tirzepatida, ela revolucionou até o tratamento da própria diabetes, né? Uma coisa que não existia, um controle tão absurdo nesse sentido, que eu falo para todo mundo. A tirzepatida, ela é um milagre da medicina, porque o que ela faz em pensar que a gente tinha essa fórmula desde 1990, que estava jogado lá na gaveta das grandes empresas, porque elas não faziam ideia do que poderia ser feito. Do potencial dela. Existia. Né? Porque a gente sabe que isso aí, o GLP-1, ele vem lá da saliva dos lagartos de Komodo, já tinha de conhecer há muitos anos, só que a gente não tinha estudo, né? Tecnologia suficiente. Então, assim, é um fator que realmente... emagrecer vai melhorar a qualidade de vida, com certeza, e vai reduzir e diminuir a chance de você ser diabético. Porque a diabetes não é só genética, ela tem fatores também como a obesidade, por exemplo, como ela citou. Doutora? Sim, na grande maioria dos casos, se a gente emagrece, perde peso e esse peso está associado ao aumento do açúcar no sangue, a pessoa vai ter uma redução da pré-diabetes e não vai chegar à diabetes. Pensando que pré-diabetes é uma pré-doença, então a gente tem que tratar. Não necessariamente eu vou falar para a pessoa, você está pré-diabética, siga a sua vida, emagreça e vá por conta. Não, ela tem que ser acompanhada, tem medicação específica para isso e ela tem que ser tratada como uma pré-doença para não piorar. Alguns países, né, algumas regiões do mundo, eles nem levam em consideração essa pré-doença, né? Alterou o açúcar no sangue, você é diabético. Não, alterou, você não tem diabetes. E na grande maioria das vezes, quando é associado à obesidade, a pessoa vai ter uma grande melhora na qualidade de vida dela e não vai virar doença mesmo. E quando, por exemplo, aqui, né, no nosso país, a gente identifica como pré-diabetes, o que justifica esse estado pré-diabético? É um estado de aumento de insulina no corpo, né, de resistência insulínica, com o aumento do açúcar no sangue, quando o nosso corpo ele não está dando conta de metabolizar aquele açúcar. Seja por uma questão, às vezes, genética, como uma questão ambiental, de ingerir uma quantidade maior de açúcar. E aí a gente tem critérios específicos para falar dessa pré-doença, né? Então, a gente leva em consideração exames. Exames de sangue, principalmente. A gente vai avaliar ali o açúcar no sangue, basicamente, a glicemia e a hemoglobina glicada, que é o açúcar no sangue nos últimos 2 meses que a gente consegue avaliar. Depois desse diagnóstico, às vezes a gente precisa até confirmar ele, porque um exame ele pode ser alterado por diversos fatores. Às vezes a pessoa comeu um pouco mais à noite e de manhã o açúcar estava alterado. Preciso confirmar esse diagnóstico, refazer o exame às vezes, outras vezes pedir um exame mais específico, como o teste oral de tolerância à glicose, para saber se a paciente realmente tem pré-diabetes ou já está evoluindo para uma diabetes. Então, a gente tem critério médico para fazer esse diagnóstico. Muito obrigada, viu, Isis, pela sua participação. Então, leva aqui as orientações e considerações dos nossos doutores. E aí, agora eu queria, então, falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Por onde fica a minha escolha do tratamento com relação à obesidade. O doutor, ele já puxou aqui um pouco essa questão das canetas emagrecedoras que surgiram e têm revolucionado o tratamento contra a obesidade, mas elas não surgiram para isso, certo? Elas surgiram inicialmente para o tratamento da diabetes, não é, doutora?
Sim, no mercado elas surgiram inicialmente para o tratamento do diabetes, mas a gente não pode falar que elas foram pensadas apenas para isso, né? Porque os hormônios do tratamento da obesidade e do diabetes, eles são iguais. Então, no mercado, a gente teve uma segurança e um estudo clínico, primeiro para o diabetes, depois para a obesidade, com doses, inclusive, diferentes. Não é porque é a mesma medicação que a forma de tratar vai ser igual, mas o tratamento é muito, muito correto com elas. Perfeito. E daí, então, elas surgiram com essa premissa, né? Então, de tratar diabetes, foi vendo, então, que a obesidade também tinha sua resposta. Porque ela também ajuda na parte do funcionamento do pâncreas. Então, como ela ajuda nesses fatores, então você vê a medicação que até então a gente não conseguia fazer uma redução da glicada, igual a doutora falou, que era tipo nos últimos 3 meses. Essa glicada ela é importante, porque porque às vezes comeu hoje, chegou lá, fez exame errado, realmente dá. Aí você pega a glicada, não, mas aí você tem que avaliar todos os fatores, obviamente. Mas realmente as canetinhas, assim, hoje tem alguns estudos que estão mostrando que os jovens de hoje são os que mais vão viver. Vão ter menor chance de ter risco de doenças futuras. Justamente porque a canetinha, ela não trata só diabetes e peso. Ela trata muito, muito mais do que isso. Vou dar um exemplo aqui básico. Por exemplo, hoje a Mounjaro, que já é a queridinha, né? A famosa. A tirzepatida, né? A tirzepatida, hoje, se você for pegar ela trata a apneia do ronco, a apneia do sono. O que te tratava com a apneia tratava essa apneia? CPAP, que é aquele respirador que o cara dormia com a pressão na cara, que até um incômodo. Não tinha medicação para isso. Hoje, tem estudos que mostram que ela trata muito mais, de uma forma mais eficiente, alcoolismo, tabagismo, compulsividades na questão até de compras, aquelas pessoas que compram, não estou falando só de comida, compras em gerais. Então, essas medicações realmente elas revolucionaram todo um tratamento assim que a gente conhecia. Realmente, por isso que a gente fala que os jovens de hoje, eles têm hoje a faca, querendo esquentar a faca para não ter risco. Porque a gente vê uma evolução de medicações que vão vir no futuro aí, que já estão em estudos, que fazem a própria tirzepatida ser água, né? De tão boas que elas vão ser. Mas isso aí é para um outro debate, para visões futuras da medicina, mas realmente elas são muito boas. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa agora, a Erlaine. Seja muito bem-vinda diretamente de Teixeira de Freitas, Bahia. Sofro com obesidade há muitos anos. Meus pais sempre trabalharam muito e nós crescemos com uma alimentação inadequada. Acabei mantendo esses hábitos ao longo da vida. Hoje tenho 45 anos, 1,60 m de altura e cheguei aos 120 quilos. Estou muito acima do peso e preciso de ajuda. Gostaria de saber por onde devo começar o tratamento e se ainda é possível reverter esse quadro. Claro que é possível, não é, doutora? Sim, é possível. E tem que buscar o tratamento, principalmente um tratamento médico, né, com acompanhamento, porque pensando que a obesidade ela não tem uma causa única, a gente precisa avaliar como que vai ser a sua alimentação a partir de agora, como que vai ser a sua atividade física, se você pode, de fato, começar a atividade física junto. Às vezes a gente está com peso ou com sobrepeso que vão prejudicar nossas articulações, então a atividade física não é a nossa primeira escolha de tratamento e aliado sempre à medicação. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença como outras doenças e elas têm que ser tratadas com seriedade e com medicação. Doutora? Exatamente. Então, assim, realmente tem que avaliar a individualidade. Lembrando que esse tratamento, como foi citado já, ela é pro resto da vida. Ela é uma doença que ela pode voltar, ela é recidivante, ela volta com muita facilidade. Então, o tratamento tem que ser assertivo, tem que ser avaliado de forma individual, com acompanhamento, com mudanças de hábitos, fazendo toda uma higienização de tudo, para que você possa, após esse tratamento, conseguir manter o peso. Então, assim, precisa muito de um acompanhamento médico, isso aí não dá para fugir. Exatamente, Elaine. A grande questão é que hoje em dia muitas pessoas utilizam os recursos que a gente tem às mãos da forma como a gente imagina, sem orientação médica, sem acompanhamento. E aí é que mora o perigo. Mas é óbvio, é claro que ainda dá tempo sim de você correr, é claro, atrás da sua qualidade de vida. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E tô aqui na torcida, é só correr atrás e buscar a orientação que você precisa e seguir direitinho. Meus parabéns, viu? E vamos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela.
Então, a gente perguntou aí para os nossos seguidores no Instagram para qual notícia você quer a visão dos doutores. A alternativa mais votada: tirzepatida transforma o tratamento da obesidade na sequência. Como evitar o efeito rebote, obviamente, após a utilização desses medicamentos ou de qualquer outro recurso. E retatrutida ficou em último lugar, que ainda não está à venda, que foi até uma orientação da Anvisa, né? Que a gente está aí com várias substâncias, né, sendo trazidas à tona, né, sendo estudadas, o que é muito bom, porque aí acaba também barateando o custo para quem precisa. Mas a gente estava até começando a falar um pouquinho sobre isso, né? O quanto a tirzepatida tem transformado o tratamento da obesidade. E agora eu queria te questionar, doutora, isso chega, por exemplo, até a diminuir a utilização do recurso da bariátrica? Ainda não. Tá. A gente tem que pensar que é uma medicação com alto custo, que apesar de muitas pessoas conseguirem acessá-las, elas ainda não são para todos, né? É uma medicação que não está no rol do SUS, por exemplo. E a cirurgia metabólica, ela é uma cirurgia que ela é muito efetiva, ela é uma das formas de tratamento para a obesidade. A gente tem, sim, medicações como a retatrutida, que a gente estava na pesquisa olhando, que podem chegar a uma perda de peso em comparação à cirurgia metabólica muito importante, mas que não necessariamente vai ser para todos. A cirurgia ela ainda é um recurso importante, é um recurso com custo mais acessível. Uhum. Olha só que importante a gente saber, então, tudo o que está sendo dito, estudado e traçado, né, como um recurso contra a obesidade. Gostaria das suas considerações finais, doutor. Isso que ela falou, né, realmente é importante. Uma coisa que nós temos que entender, a bariátrica, por exemplo, que foi citada aqui, a chance de você reganhar o peso após 3 anos é de 92%. Isso só fica claro que mesmo que você opere, faça a cirurgia, pode ser ela slim, pode ser ela bypass, mostra que se você não mudar hábito, não há cirurgia que resolva. Olha que importante esse alerta. Uma coisa que realmente, isso é um fato. As canetas que vão vir futuramente, elas tendem, não vou falar acabar, porque não acaba, mas diminuir de forma muito considerável. Tanto que no último ano para cá, a redução da cirurgias bariátricas não foi uma redução expressiva, tá? Nem dá para considerar, mas de 30 mil aproximadamente feitos no Brasil, o ano passado deu mais ou menos 28.500 cirurgias. Então, é muito pequena, muito pífia ainda, mas a gente vê que é um passo. Então futuramente ela vai diminuir sim a chance de você Elas fazer vieram cirurgia. realmente para transformar. A gente gostaria demais de agradecer aqui esse nosso bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês. Para você do outro lado da telinha, deixa eu aproveitar para deixar os contatos dos doutores. Doutora Nathalie Fonseca deixa à sua disposição Instagram e e-mail, DRA de abreviação, né, de doutora Nathalie Fonseca, e-mail@gmail.com. Doutor Felipe Gazzoni, ele deixa à sua disposição o Instagram, DR Felipe Gazzoni. Muito fácil o acesso. Mais uma vez, obrigada pelas participações. Desejo a você um excelente início de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa próxima consulta. Até mais. Obrigada, doutores. Obrigada.